Então vamos iniciar o nosso segundo bloco. O professor Marcelo formulará uma questão em 1 minuto para a professora Cláudia, que terá 3 minutos para respondê-la. Professora Cláudia, um dos aspectos fundamentais do nosso trabalho como Instituto Federal do Rio Grande do Sul é a pesquisa. A pesquisa, ela incrementa a nossa atividade em sala de aula. A pesquisa permite que nós produzamos conhecimento para o resto da sociedade. Ela é fundamental, articulada com a extensão e com o ensino. A minha pergunta é: qual a política de ensino atual do Instituto Federal do Rio Grande do Sul? Nós temos discutido com o coletivo do Instituto Federal justamente essa política. Temos um comitê de pesquisa e inovação que vem trabalhando aí ao longo de 2 anos para apresentar essa proposta, essa política. Tínhamos, quando o Instituto foi criado, 4 instituições que tinham pesquisas absolutamente incipientes ou inexistentes ainda naquela época. Tínhamos apenas 250 servidores. Nosso quadro não tinha a qualificação que tem hoje, que é um quadro absolutamente qualificado. O Instituto tem hoje algo em torno de 120 doutores dentro do Instituto Federal. E isso nos dá justamente a garantia de que as políticas traçadas pela reitoria serão implementadas nos campi e dentro, digamos assim, do Instituto como um todo. As resoluções que têm sido votadas no Conselho são resoluções que justamente garantem aos nossos servidores a participação, aos nossos servidores e alunos, a participação em todos os níveis e modalidades da pesquisa. Nós temos hoje dentro do Instituto 47 grupos de pesquisa e 120 linhas de pesquisa atreladas a esses grupos de pesquisa. Temos aí um orçamento externo, que do ano passado foi algo em torno de R$300 mil de fomento externo, e esse ano será algo em torno de R$700 mil. Temos constituído todo um programa de bolsas, inclusive, de garantir, essa é uma iniciativa, inclusive, pioneira no Brasil, o Instituto Federal teve, que foi justamente de garantir o ano passado ainda o recurso orçamentário para a pesquisa. Por quê? Porque nós entendíamos que não podíamos ficar refém apenas da boa vontade da direção geral do campus. E nós destinamos, então, o percentual de 2,5% da matriz orçamentária de cada campus, né, e da reitoria como também, para justamente fomentar internamente os nossos projetos de pesquisa, e é isso que tem sido feito. A resolução 96 do Consup foi a que gerou, de certa forma, essa verticalização dentro da pesquisa, e nós estamos também implementando, já tem o site, inclusive, todo mundo tem acesso a ele, dos núcleos de inovação tecnológica. Nós não podemos perder de vista que a inovação tecnológica tem que ser o resultado, digamos assim, um dos resultados da pesquisa do Instituto. Então, essas são as ações, e nós precisamos ampliar ainda mais essas ações que já têm sido realizadas no âmbito do Instituto Federal. Obrigado, professora Cláudia. Agora o professor Marcelo tem 1 minuto para a sua réplica. Embora nós tenhamos regulamentação, nós não tivemos a execução da política de pesquisa. Nós não temos essa política. E cito alguns problemas. As nossas bolsas de pesquisa de editais internos, que permitem aos alunos de ensino médio receberem bolsas, o edital guarda-chuva que permite aos campos implementá-las foi publicado agora em junho. Se nós formos usar as taxas de bancada, teremos de agosto a outubro para usá-las. É muito pouco tempo. Nós temos que efetivamente descentralizar. Eu cito um outro exemplo. Houve um curso de qualificação no ano passado da FINEP para qualificar os docentes e técnicos administrativos para participar de tais FINEP. Tivemos um docente participando deste curso. Então nós não temos, embora haja regulamentação do Conselho, hoje nós não temos uma política de pesquisa clara e definida no Instituto. Obrigado, professor Marcelo. 1 minuto para a tréplica da professora Cláudia.
Eu só gostaria de alertar e de contextualizar que é muito importante, né, que a gente entenda como é que acontece a questão orçamentária. O orçamento esse ano foi descentralizado apenas em abril. E se a gente pretende que a nossa política ela seja uma política democrática, ela é importante que seja construída com justamente as pessoas que fazem pesquisa, que são as pessoas que podem nos dar o suporte para essa política. Eu gostaria de dizer que, embora o professor diga que nós tivemos só um professor participando desse treinamento do FINEP, nós tivemos todo um treinamento, inclusive para núcleos de inovação tecnológica, que ocorreu em Bento Gonçalves, que foram feitas justamente, onde foram feitas justamente treinamento para que esses núcleos iniciassem a sua caminhada no ano passado. Então, a nossa proposta é justamente de ampliar esse projeto, essa política de pesquisa que o Instituto tem discutido com todos os pesquisadores do Instituto. Obrigado, professora Cláudia. Agora, a professora Cláudia tem 1 minuto para formular uma pergunta para o professor Marcelo. Professor Marcelo, levando em conta que a matriz orçamentária proposta para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e é muito importante que a gente aqui diga que é custeio, que é feito cálculo através da complexidade do curso e do número de alunos, e também a questão de investimento, que diz que respeito à questão de obras e equipamentos, e que foi discutido à luz do termo de metas, nós gostaríamos de saber qual é a sua proposta para a divisão de recursos para 2012, uma vez que a gente precisa discutir isso agora, em julho, né, podemos fechar, e justamente à luz da necessidade dos campi que precisam desse recurso de investimento para crescer. Já tem mais 15 segundos, professor Cláudia. Só isso. Então, o professor Marcelo terá 3 minutos agora para responder. É importante que compreendamos que a matriz orçamentária apresenta alguns critérios. Em relação à manutenção e custeio, há uma divisão proporcional ao número de alunos. Isso sempre acontece. Isso acontece em todos os institutos federais. Portanto, precisamos ter alunos para, inclusive, ter acesso à matriz. Também é importante a gente perceber que os campi novos tiveram durante algum tempo, na verdade, o que havia sido combinado era durante pelo menos 3 anos, os campi novos possuíam um valor fixo para ser utilizado justamente para a criação. Então, uma questão é essa questão da manutenção e custeio. A outra questão é a questão do investimento do Instituto. Sem dúvida, nós precisamos determinar prioridades, precisamos construir prioridades. É dito repetidamente nos debates que nós temos dificuldades para construir essas prioridades, porque o CD, o Conselho de Dirigentes, acaba não chegando a um acordo. Bom, cabe ao reitor fazer a articulação para chegarmos a este acordo. Mas mais do que isso, nós precisamos transferir essa discussão para o Conselho Superior. Não podem ser os diretores de cada um dos campi a definir quais são as prioridades. Embora eles tenham uma participação importante, o fórum adequado, no nosso entender, não é o CD. O fórum adequado é o Conselho Superior. O Conselho Superior, na verdade, ele não deve fazer apenas a aprovação final do orçamento para o ano seguinte. Ele tem de entrar na discussão, porque é lá no Conselho Superior que nós poderemos colocar para toda a comunidade quais são as dificuldades. Como reitor, como futuro reitor, eu tenho convicção que nós temos que fazer um investimento nos campi novos. O passeio que pudemos fazer ao longo da campanha mostrou certamente que os campi novos têm dificuldades prementes, dificuldades de construção, dificuldades de laboratórios, várias dificuldades em termos de implantação de infraestrutura, muitas vezes decorrentes de um planejamento mal estruturado. Temos que corrigir isso. Eu não tenho dúvida de que a reitoria tem de fazer o papel de auxiliar estes campi novos no convencimento da comunidade do Conselho Superior de que há uma prioridade aí sim. Essa é a minha visão sobre a questão da divisão dos recursos.
temos de estabelecer prioridades, e as prioridades são estabelecidas pela comunidade, e a comunidade está representada no Conselho Superior. Obrigado, professor Marcelo. 1 minuto para a réplica da professora Cláudia. A questão custeio já é uma questão superada para Erechim, que já recebe recurso baseado na matriz orçamentária de complexidade de curso e número de alunos. É importante essa questão que o professor Marcelo coloca, porque justamente a gente já tem articulações, inclusive com o Instituto Federal de Minas Gerais, para trazer a experiência do orçamento que eles chamam lá de orçamento, nós chamamos de orçamento de todos, onde todas as pessoas poderão estar participando, e dizer que a reitoria fez essa proposta, né, de discussão e de divisão de acordo com a demanda. E, inclusive, nós propusemos que fosse feita uma análise técnica, né, através de um colegiado multicamp, para que pudéssemos ter aí o atendimento das demandas através das prioridades. Infelizmente, isso não foi possível, né, justamente porque nós acreditamos no processo democrático, as pessoas votaram e entenderam que, naquele momento, a divisão deveria ser feita por número de professores. E, obviamente, a gente tem aí os campos maiores, recebendo mais recursos, então. Obrigado, professora Cláudia. 1 minuto para a réplica do professor Marcelo. Poderíamos ter feito isso antes, essa questão da transparência, de como é que é a divisão. Também temos que considerar que o fórum onde se decidiu que a divisão deveria ter sido feita por número de professores não é o melhor fórum. Mas é um fórum onde todos os campos estavam representados. E eu estranho que nesse fórum não se consiga abrir um debate para criar prioridades. Porque, na verdade, são 12 diretores. É possível fazer uma articulação com esses 12 diretores? Talvez tivesse sido possível. Acho mais fácil fazer essa articulação com a comunidade do Conselho Superior. Eu acho que é por aí que está a nossa solução. Porque só esse fórum qualificado vai poder efetivamente concordar com as prioridades propostas. Obrigado, professor Marcelo. Agora o professor Marcelo terá 1 minuto para formular uma pergunta para a professora Cláudia. Professora Cláudia, eu trago aqui uma questão que a gente já discutiu em outros debates, que é a questão da eleição para diretor-geral também nos campi novos. Trago a questão porque nós não entendemos o critério, por que alguns campi novos puderam escolher o seu diretor e outros não puderam. Então a pergunta é muito clara, a pergunta é justamente essa: por que critérios diferentes para cada um dos campi novos? Eu gostaria só de resgatar a fala anterior e dizer que eu não considero dessa forma. Eu acho que o professor Sérgio tem feito um brilhante trabalho na condução e na defesa do campus Erechim. O que nós não podemos aceitar, enquanto gestores, enquanto conselheiros, é que alguns campi recebam 14 milhões de reais para reformar um campus, quando nós temos outros campos que precisam, emergencialmente, inclusive, de recursos para construir. Com relação à questão da eleição, eu gostaria de lembrar que a comunidade do campus Erechim tem que ser respeitada, professora. Esse campus iniciou sua implantação a partir de 2008 e a partir da Escola Agrotécnica Federal do Sertão. E a partir dessa construção inicial e dos problemas que nós tivemos na construção inicial, nós convidamos, inclusive, o professor Sérgio, que é um colega seu do campus Porto Alegre, para ajudar essa comunidade. E ele tem tido uma atuação irrepreensível. O que nós temos que fazer no processo eleitoral? Nós temos que respeitar o tempo da comunidade. Nós não temos problema nenhum de incoerência com relação a isso e defendemos, sim, que haja um processo de consulta interna para que a gente possa ter a eleição dos nossos diretores, sem sombra de dúvida. A lei prevê isso. A lei prevê num tempo diferente do que o professor Marcelo está trazendo. A lei prevê num tempo de 5 anos, mas nós já fizemos esse processo. Já fizemos em Ibirubá, já fizemos em Farroupilha, e construímos isso com a comunidade dentro do próprio tempo da comunidade e entendendo que as pessoas têm um momento ideal para deflagrar esse processo de discussão. Eu tenho um compromisso com isso, tenho um compromisso com a democracia. Eu sou uma pessoa que disputei todos os meus projetos no voto
e eu acredito absolutamente que esse é o caminho para o Instituto, e é essa defesa que nós temos que fazer. E a gente tem esse compromisso transparente, um compromisso absolutamente construído com a comunidade do Campus Erechim, ao longo aí dessa trajetória de 2 anos de implantação do Instituto. E nós entendemos que só respeitando o tempo da comunidade, respeitando o que a comunidade tem para dizer, é que nós podemos construir uma gestão democrática. Não é na base daquilo que o reitor entende que seja necessário para esse momento, mas sim dentro da perspectiva do que a comunidade entenda que seja relevante para ela nesse momento. Obrigado, professora Cláudia. 1 minuto para a réplica, professor Marcelo. Mas neste momento, quem está determinando qual é o tempo apropriado é o reitor. É disso que nós discordamos. Há um descritério. Decidiu-se que já era o tempo apropriado para outro campus e não era o tempo apropriado para este local. É disso que nós discordamos. O grupo tem maturidade para tocar um projeto de engenharia, que é um curso super importante. Não teria maturidade para decidir quem é o seu diretor? É disso que nós discordamos. Nós não achamos que seja uma decisão pessoal de quem ocupa o cargo de reitor o momento dessa escolha. Tem de haver uma isonomia entre os campi também para isso. Essa é a nossa proposta e é isso que nós discordamos da atual gestão neste aspecto. Achamos que é fundamental que a comunidade possa ter um representante seu, por melhor que seja o professor Sérgio, um representante da comunidade. Obrigado, professor Marcelo. 1 minuto para a réplica da professora Cláudia. Eu acredito que as pessoas que hoje estão no Campus Erechim têm conhecimento do processo que se desencadeou aqui desde 2008. E eu volto a dizer, não há nenhuma incoerência, nós não definimos tempo nenhum. Quem definiu o tempo foram as comunidades, que vieram conversar com a reitoria, trazer as suas demandas, trazer as suas necessidades. A única coisa que nós colocamos para as comunidades, e que nós, por isso, nós deflagramos esse processo antes, tanto em Ibirubá quanto em Farroupilha, é que nós não queríamos que fosse contaminado pelo processo de eleição para reitor. Era só isso, esse era o nosso problema. O nosso comprometimento é justamente sentar com as pessoas, verificar se elas entendem que que é o tempo delas e deflagrar esse processo. Não há a menor incoerência nisso e nem o menor... quer dizer, eu tenho, aliás, o contrário, eu tenho o maior compromisso com essa proposta. Obrigado, professora Cláudia. Agora a professora Cláudia terá 1 minuto para formular uma pergunta para o professor Marcelo. Professor Marcelo, nós temos constituído aí diversas comissões, colegiados, democraticamente no ensino, por exemplo, nós constituímos grupos de trabalhos atuantes, permanentes, na área de educação à distância, na área de biblioteca, na área de assistência estudantil, na área de registro escolar, processo seletivo. E nós estamos iniciando um processo de formação de grupos que discutirão temas de áreas específicas. Já iniciamos, deflagramos para a área de educação física. Eu gostaria de perguntar se o senhor considera essa política positiva. Se é uma política do Instituto que deva ser mantida. O professor Marcelo terá 3 minutos para responder. Grupos de trabalho são absolutamente importantes. Nós temos de definir várias questões no Instituto. Temos que definir com maior celeridade. Portanto, nada me opõe à criação de grupos de trabalho. Inclusive, a gente propõe, no nosso plano, a gente propõe comissões que discutam, por exemplo, ProEja. Mas que comissão que discute? Já não existe a comissão de ensino? Sim, existe a comissão de ensino. Porém, a comissão de ensino ela é formada pelos diretores de ensino, como está previsto no regimento. O que nós propomos é que a gente faça algumas comissões que fujam de quem tem a função executiva no campus. Então, que façam parte, por exemplo, da comissão do comitê que vai discutir ProEja, os coordenadores de ProEja, para que cada um dos campi possam ter as suas experiências enriquecidas pelos outros campi. A gente propõe comissão para os cursos integrados, para que todos os campi possam discutir isso. Portanto, nós não temos nada contra a criação de grupos de trabalho,
nós achamos pertinentes. Mas nós precisamos também executar, nós precisamos que os nossos grupos de trabalho, as propostas geradas a partir desses grupos de trabalho, entrem em execução. O nosso Instituto já tem 2 anos e meio. Nós precisamos começar a executar ações. O planejamento é fundamental e nós mesmos fazemos uma crítica às falhas de planejamento que nós temos atualmente no Instituto. As comissões são importantes, mas se não botarmos em prática o nosso trabalho, o nosso Instituto não se efetiva. Este é um problema. Portanto, professora Cláudia, a senhora tem todo o meu apoio para os grupos de trabalho. Faz parte das nossas propostas também ter grupos que façam o Instituto funcionar. O senhor tem mais 50 segundos, professor Marcelo. A senhora Cláudia tem 1 minuto para a réplica. Esse é o exemplo de gestão democrática. Nós construímos isso com a comunidade, ouvimos todas as comunidades, procuramos implantar sempre o que é definido a partir dos grupos de trabalho e nós levamos 2 anos construindo essa proposta democrática, porque nós entendemos que ouvir faz parte desse processo. E fica muito claro para nós que, ao contrário do que o senhor tem dito, de implementar o seu projeto de Instituto Federal Ideal em 6 meses, isso é inviável de ser feito, porque nós levamos 2 anos para construir isso, fruto de muito trabalho e muita dedicação de todos os servidores que fazem parte desse Instituto e que sabem que muitos nem têm cargo de direção, muitos nem têm função gratificada, fazem isso porque acreditam no projeto do Instituto. Essa é a proposta que nós queremos garantir para o futuro do Instituto Federal. Obrigado, professora Cláudia. 1 minuto para a réplica, professor Marcelo. Professora, a gestão não é tão democrática. A prova disso é a não escolha dos diretores em vários campi. A prova disso é a escolha naqueles... Nós não podemos eleger os diretores em 6 meses. Nós não podemos criar um serviço de assessoria curricular em 6 meses. Nós não podemos efetivar a política de AD em 6 meses. Claro que podemos. Nós não podemos fomentar as incubadoras em 6 meses. Nós não podemos implementar os comitês de ética necessários para a pesquisa em 6 meses. Podemos. Então, há condições. Mesmo trabalhando coletivamente, há plenas condições de, em 6 meses, transformarmos o nosso Instituto. Obrigado, professor Marcelo. Agora nós temos novamente um intervalo de 3 minutos. Nesse terceiro bloco do debate, nós vamos ter no máximo 50 minutos e nós vamos fazê-lo com as respostas às perguntas elaboradas pela plenária. Serão escolhidas um total de 6 perguntas, que serão perguntadas aos 2 candidatos simultaneamente. O mediador fará a leitura de cada questão em até 1 minuto e, na sequência do ordenamento do sorteio, cada candidato terá 3 minutos para efetuar sua resposta. Após a resposta do segundo candidato, o mediador fará a leitura da próxima questão.